Mas existe uma exceção. Qual é esta exceção? Crimes contra a propriedade imaterial. Crimes contra a propriedade imaterial. Que crimes são esses, Madeira? São aqueles crimes em que eu falsifico produtos, por exemplo. Eu falsifico um CD pirata, uma bolsa pirata, uma bolsa de uma marca famosa. São crimes contra a propriedade imaterial. Programas de computador. Sim, programas de computador. Para que possa ser oferecida a queixa-crime, precisa ter o laudo pericial durante o inquérito. Portanto, é a nossa única exceção. A regra geral, posso oferecer a acusação sem a prova pericial. Esta é a regra geral. Mas existe uma exceção. Uma exceção. Nos crimes contra a propriedade imaterial, eu só posso oferecer a queixa-crime presentes estes elementos da perícia. É obrigatória a perícia nos crimes contra a propriedade imaterial. Tudo bem? Tranquilo? Muito bem, senhores. Mas vamos continuar. O que eu quero falar com os senhores agora é um dos temas mais modernos do processo penal e ainda não tão bem explorados, porque é um tema novo. É a questão da atuação do assistente técnico. Assistente técnico, Madeira, quem é esse? Quando o Estado determina a realização de uma perícia, seja o delegado, seja o juiz, ambos podem determinar a realização de perícia. Quando o Estado determina a realização de perícia, é possível, tranquilamente, é possível que as partes, o acusado e o acusador, o promotor, ofereçam peritos auxiliares, são chamados assistentes técnicos. São peritos que vão defender aí o interesse, basicamente, daquele que os indicou, da acusação ou da defesa. São os assistentes técnicos. Pois bem, aqui os senhores têm que entender algumas coisas muito importantes, mas muito importantes. Primeira coisa, até 2008, até o segundo semestre de 2008, o sistema não previa a possibilidade de indicar assistente técnico. Eu vou repetir. Assistente técnico só passou a estar expressamente previsto após agosto de 2008. Sim. Antes disso, havia uma pessoa, basicamente, que defendia a possibilidade do assistente técnico, que era eu. Eu defendia isso na minha dissertação de mestrado, apresentada aqui na USP. Mas vejam, essa situação ela é atrasada, ela não nos interessa mais. Nos interessa o quê? Nos interessa discutir justamente a questão nova. Como é que ficou essa nova regulamentação? Pois bem, o primeiro grande problema que eu vejo é o aluno confundir o assistente técnico no processo penal com o assistente técnico no processo civil. São duas coisas absolutamente diferentes. Eu vou lhes relembrar no processo civil para mostrar a diferença com o processo penal. Vamos ver o processo civil? No processo civil, como é que funciona? O juiz faz aquela decisão chamada saneador e indica lá o perito nesta decisão. E as partes podem apresentar assistente técnico
no prazo de 10 dias depois deste saneador. Tudo bem? Isso é o processo civil. E mais, no processo civil, os assistentes técnicos acompanham a realização da perícia. Vamos lá? Vamos marcar isso? No processo civil, os assistentes técnicos acompanham a realização da perícia. Ok? No processo penal não é assim. É completamente diferente. Anote aí, pense. No processo penal, o assistente técnico não acompanha a realização da perícia. Eu vou repetir. No processo penal, o assistente técnico não acompanha a realização da perícia. Como não, Madeira? Não. O sistema brasileiro se afastou do sistema italiano, por exemplo. Na Itália, os assistentes técnicos acompanham a elaboração da prova pericial. No Brasil, não. Sabe como é no Brasil? No Brasil, depois que for feita a perícia pelo perito oficial, só a partir daí que entra o assistente técnico. Como é que é, Madeira? No processo penal, somente depois que for feita a perícia pelo perito oficial, só aí é que entra o assistente técnico. E o juiz tem que admitir a sua entrada em juízo. A parte vai lá peticionar, olha, veio indicar o assistente técnico, o professor Pardal, por exemplo, e indica lá. Só depois de feita a perícia oficial. E daí você pode estar se perguntando em casa, poxa, para que então que eu vou indicar um assistente técnico se ele não pode acompanhar o perito? Para quê? Olha, na minha dissertação de mestrado, eu coloquei esses questionamentos. Nós temos uma crença iluminista de que a prova pericial é absoluta. A coisa não é assim. Não. Vejam, o perito pode ter usado uma metodologia ultrapassada. O perito pode ter usado, por exemplo, análises equivocadas. O perito é um ser humano que falha também. Esse é o papel do assistente técnico. É discutir o laudo do perito. Discutir, inclusive, o método utilizado pelo perito. Ora, o assistente técnico pode não concordar com o método utilizado pelo perito. Entenderam a importância do assistente técnico? Ele vai discutir o resultado do perito, a conclusão do perito. Essa, seguramente, é uma das maiores importâncias da atuação do assistente técnico. Discutir o trabalho do perito. Está entendendo? E daí você pode estar se perguntando, ok, Madeira, mas me diga uma coisa. Se o perito oficial teve a conclusão A, o perito não oficial, ou melhor dizendo, o assistente técnico teve a conclusão B. Como é que é? Olha só. Perito oficial, conclusão A. Assistente técnico, conclusão B. O que o juiz decide? O juiz está obrigado a seguir as conclusões do perito? Ou do assistente técnico? Eu sou o juiz, o senhor sabe. Eu estou obrigado a seguir uma determinada conclusão ou não? Não. Não. Eu, juiz, tenho o chamado livre convencimento motivado. Eu posso adotar a conclusão do perito oficial, conclusão A. Posso adotar a conclusão do assistente técnico, conclusão B. Posso até adotar uma conclusão C, que nenhum dos dois experts chegaram. Posso. O juiz não está vinculado ao laudo pericial. Guardem essa ideia. O juiz
não está